Olá, eu sou o professor Hudson da Rede Estadual e Municipal de Ensino aqui no Rio Grande do Norte. Esse vídeo pertence a uma série de vídeos que fala sobre educação especial e as deficiências, claro. Eu sou um professor de pele clara, cabelo escuro, barba ruiva, uso óculos e estou com a camisa azul. Vem comigo e acompanhe os próximos vídeos. Tchau! O que é deficiência? Para entendermos esse conceito, precisamos analisar o contexto histórico. Antes de Cristo, por exemplo, as pessoas com deficiência eram vistas como endemoniadas. Na Idade Média, eram vistas como castigos cometidos por seus pais. Com o passar dos anos, esse conceito foi se modificando, até chegarmos às leis atuais. Passamos da exclusão para a segregação, integração e inclusão. Mas como identificar e trabalhar as deficiências na escola? Vem comigo que eu vou te explicar nos próximos vídeos. Algumas crianças possuem dificuldades de interação social, não conseguindo iniciar nem manter uma conversa. Essas dificuldades vão de comportamento à comunicação. É o que chamamos de transtornos globais do desenvolvimento, os TGDs. E temos 5 principais: a síndrome de Asperger, transtorno do espectro autista, síndrome de Rett, síndrome de Kanner e as psicoses infantis. Anteriormente, dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, temos o transtorno do espectro autista, que requer diagnóstico. O TEA caracteriza pela dificuldade de comunicação e interação, muitas vezes com resistência ao toque, além de movimentos repetitivos, dificuldades em emoções, em distinguir expressões faciais e contato visual. Mas lembre-se, essas características não configuram diagnóstico. Visuais e concretos ajudam o aluno com autismo a compreender o conteúdo e fixar sua atenção. Da mesma forma, incluir jogos e brincadeiras nas atividades, usar vocabulário de fácil entendimento e ser claro e objetivo em suas propostas, são práticas que facilitam o aprendizado dos alunos com autismo. Estimule a criança com o que ela demonstrou mais afeição. Peça que faça tudo em partes. Utilize objetos e acessórios que podem estimular a atenção visual. Sempre tenha e demonstre paciência. Prepare o aluno para eventuais mudanças de rotina. Transtornos funcionais específicos. É um conjunto de sintomas que provocam uma série de perturbações no aprendizado do aluno. Caracteriza-se por 5. A principal, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e as DIS, dislalia, dificuldade na fala, dislexia, dificuldade de leitura, descalculia, dificuldade de realizar cálculos, disortografia, dificuldade de escrever seguindo regras ortográficas, e a disgrafia, dificuldade de escrita. Rotinas. Mantenha a sala de aula organizada e estruturada. Crie as regras da sala de aula. Regras claras e objetivas ajudam na manutenção da disciplina. Agenda escola-casa. Trata-se de uma estratégia comumente usada pelos professores. Variar a rotina de alunos com TDAH, já que tendem a dispersar e se entediar muito rápido. Incentivar a prática e repetição. Passar uma instrução por vez. Aplicar o reforço positivo. Manter uma boa comunicação com a família. Reduzir as tarefas, torná-las mais curtas ou dividi-las em partes, etapas. Reduzir as tarefas escritas e de copiar. Facilitar alternativas distintas de avaliação, oral, com projetos especiais. Nessa série de vídeos, falamos sobre várias deficiências. Muitas delas trazem consigo dificuldades de aprendizagem para as pessoas que têm o seu laudo. Mas olha só que interessante, também temos pessoas com facilidade de aprendizagem. São as chamadas pessoas com altas habilidades ou superdotação. Utilizamos a teoria de Joseph Renzulli para identificá-las, a teoria dos 3 anéis, que diz que quando o sujeito tem uma alta habilidade, uma alta criatividade e um grande envolvimento em determinada área, numa das inteligências múltiplas de Gardner, procura depois aí na descrição, aí dizemos que esse sujeito tem alta habilidade e superdotação. Mas lembrem, não quer dizer que essas características configuram o diagnóstico. Os jogos para alunos com altas habilidades, por exemplo, desafiam, entretêm e ajudam a desenvolver o potencial dessas crianças. Jogos didáticos, artesanais e de montar são exemplos. Já o tipo psicomotor precisa de jogos de movimento, enquanto os do tipo talento especial precisam de atividades ligadas às artes. Conheça o potencial de seus alunos superdotados. Dê tarefas mais difíceis em primeiro lugar. Diferencie, mas não acrescente. Varie. Mude a abordagem.
Ofereça oportunidade para pensamentos de alto nível. Estipule atividades em pares, ele aprende ensinando. Conheça os pais de seus alunos superdotados. Vamos falar sobre deficiência auditiva? A deficiência auditiva requer diagnóstico médico, mas muitas vezes pode ser causada por ruídos ou envelhecimento. A pessoa com deficiência auditiva não consegue ouvir sons ou diálogos. Infelizmente, não pode ser curada até os dias atuais com a tecnologia atual. Citam despertar nos alunos surdos a compreensão da função social da escrita como meio eficiente de comunicação interpessoal. Minimize o ruído na sala de aula. Assentos preferenciais. Durante as discussões em grupo, faça com que uma pessoa fale por vez. Uma dica é a regra de que só quem estiver com o lápis da fala pode falar, enquanto os outros escutam. Use um caderno para se comunicar com a família. Consiga a atenção. Ter um colega parceiro de atividades fornece ao aluno um apoio amigável e ajuda o professor a ter certeza de que o aluno com deficiência auditiva está engajado em todas as atividades. Todos os próximos testes, provas, eventos, trabalhos e anúncios devem ser escritos no quadro, ou incluídos na agenda semanal que vai à casa do aluno toda semana. Vamos falar sobre síndrome de Down? A síndrome de Down é uma alteração genética atípica e também requer diagnóstico médico, assim como as demais deficiências que falamos anteriormente. As principais características são olhos oblíquos, comprometimento intelectual, mãos pequenas e rosto arredondado. Como os recursos concretos ajudam na aprendizagem da criança com síndrome de Down, os comandos do professor também devem ser claros e simples. Isso para que o entendimento do que deve ser feito ou é esperado do aluno naquele momento possa ser melhor compreendido por ele. O professor deve adaptar os conteúdos para que o aluno com síndrome de Down aprenda ao menos uma parte do que está sendo ensinado à turma. Repita sempre. Instruções visuais. Regras nem sempre são simples. Desafios gradativos. Valorize. Trabalhe em conjunto com os pais. Deficiência intelectual. Além das dificuldades de aprendizagem, as pessoas com deficiência intelectual também têm dificuldade de adaptação e interesse por atividades do dia a dia. Essas pessoas também têm a dificuldade em coordenação motora e concentração. Ficar preocupado em seguir o currículo, mas sim em respeitar o ritmo do aluno. Também não deve dar exercícios infantis a adolescentes ou exercícios fáceis demais para o aluno. Procure dar a ele uma atividade relativamente fácil e, aos poucos, aumente a dificuldade. Conhecer seu aluno, saber quem ele é, do que gosta e do que não gosta, suas habilidades e dificuldades, é a forma mais fácil de dar sentido ao seu aprendizado. Outro ponto importante da inclusão de alunos com deficiência intelectual é a importância de criar formas de ensino que envolvam as emoções. Deficiência visual. Caracteriza-se pela perda da função básica do olho ou do sistema visual e divide-se em dois subgrupos, pessoas com cegueira ou pessoas com baixa visão. As estratégias devem ser realizadas respeitando cada categoria e cada caso. Evite subestimar a inteligência do seu aluno com deficiência visual, diminuindo a quantidade de exercícios, não cobrando dele as tarefas ou sua participação na aula e nos projetos. Favorecer experiências sensoriais e perceptivas, auditivas, olfativas, gustativas, táteis e trabalhar com as atividades de vida diária. Utilize materiais com diferentes texturas na elaboração de material didático e estimule todos os sentidos do seu aluno cego, através de diferentes atividades. Indique as distâncias dos objetos e coisas em metros, quando houver necessidade. Pode dizer, por exemplo, a estante está a uns 2 metros à sua frente. Como trabalhar com alunos com deficiência? Respeitem o ritmo do aluno. A palavra-chave é sensibilidade. Para quê? Para poder respeitar o seu ritmo de aprendizado. Não se apeguem a conteúdos. Se o aluno tem mais afeição a 1 ou 2 conteúdos, para que trabalhar todos? Você vai respeitar o ritmo dele adaptando as tarefas de acordo com a sua especificidade. Por exemplo, não precisa avaliar apenas da maneira tradicional. Avalie de forma oral, grupal, seminários, através do lúdico, que é outra palavra-chave. Tudo isso é inclusão. Respeite também a questão dos textos. Não use enunciados enormes e cansativos para aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Faça o uso de imagens. O visual muitas vezes contribui. Boa sorte e bom trabalho! Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa série de vídeos. Poderíamos ter falado de muitas outras deficiências, como deficiências múltiplas ou físico-motoras,
mas focamos aqui naquelas onde trazem dificuldades de aprendizagem. E lembrem, informar para conhecer, conhecer para incluir. Tchau e até a próxima!